Boa noite. Crise é a palavra do momento. Econômica, política. 2015 foi um ano difícil para os brasileiros e 2016 não começou diferente. Mas como serão os próximos meses para a região metropolitana da Baixada Santista? Para discutir os caminhos dos principais setores econômicos da Baixada Santista, reunimos representantes da região em uma mesa redonda. Nesse primeiro bloco do programa participam comigo o cientista político Rodolfo Amaral, o deputado estadual Caio França e o secretário municipal de Assuntos Marítimos e Portuários José Eduardo Lopes. Boa noite a todos, obrigado aqui pela presença. Minha primeira pergunta vai para todos vocês. Dá para pensar com otimismo nesse início de 2016? Vou começar aqui com o nosso secretário, por favor, secretário. Se formos pensar em termos de investimentos possíveis no nosso porto, em obras aí de acessos, eu diria que é possível sim pensar em sermos otimistas. É um conjunto aí de investimentos previstos, tanto da iniciativa privada, quanto também do setor público. Então, acredito que por esse setor e pensando na geração de emprego e, enfim, no que isso alavanca, eu acho que é possível sim sermos otimistas. Rodolfo. Bom, infelizmente eu sou obrigado a discordar, porque os cenários econômicos caminham no sentido contrário. Nós temos o PIB em queda, o desemprego em alta, os juros em alta, a inflação em alta, o crédito em baixa, enfim. E nós, na Baixada Santista, não estamos livres desse cenário. Nós temos impacto disso no porto, que ao mesmo tempo que incentiva as exportações num determinado momento, retrai a importação, que é algo que nos dá um retorno financeiro expressivo para o Porto de Santos. Então nós temos um cenário nada promissor, não só em 2016, como também em 2017. Agora, isso não quer dizer que nós tenhamos que ficar com os braços cruzados. Eu acho que o poder público, de um modo geral, e o empresariado, nós temos que buscar alternativas. Aquelas domésticas, que nós possamos aqui corrigir os problemas ou evitar, atenuar os problemas aqui no âmbito da Baixada, tá? E tentar buscar alguns caminhos. O que não dá é para ficar chorando pela crise. Nós precisamos ser otimistas nessa direção. E o senhor, deputado, temos aqui um otimista e um semi-pessimista, vamos dizer. Eu sou esperançoso por natureza, então embora a gente reconheça que um ano muito complicado, foi assim em 2015, e o primeiro semestre promete também ser muito difícil de investimento, mas eu sou esperançoso, é um ano que também é um ano eleitoral, então tudo isso também cria aí uma expectativa, uma esperança nas pessoas, por pior que o cenário eleitoral político esteja, mas as pessoas também apostam nas cidades que tiverem que fazer mudança, ou nas cidades que estão bem encaminhadas, onde os prefeitos possam se reeleger. Então, acho que tudo isso também cria aí um sentimento importante, que não fica de fora do cenário macroeconômico também. Então, assim como o secretário disse, acho que as obras aqui na entrada de Santos, o término dos viadutos da Imigrantes, em São Vicente, algumas questões importantes envolvendo o governo do estado, a ampliação do Hospital Regional de Itanhaém, os estivadores aqui de Santos, o AME em São Vicente, são algumas das boas notícias que a Baixada pode esperar e que vão, pelo menos, aí dar uma esperança para a população que mora aqui. Bom, dentro desse cenário econômico que preocupa, o que preocupa mais ainda são as demissões da Uzi Minas, por exemplo. Não é? Só nesse mês, 700 funcionários já foram mandados embora e se mantém a previsão de que 4.000 serão demitidos. O que dá para fazer dentro desse cenário? Até que ponto isso preocupa muito a região? Olha, eu até estava comentando há pouco o seguinte. Uzi Minas, claro, preocupa. Uzi Minas é um ícone, particularmente para São Vicente e algumas cidades aí que tem a população que trabalha ali na Uzi Minas. É preocupante até pela própria cadeia que a Uzi Minas aí emprega, né, de subcontratados. Mas também é importante lembrar o seguinte, que o Porto também é um grande empregador. Também o Porto passou por dificuldades, particularmente no setor de contêineres. Um único operador portuário demitiu recentemente, no único mês, 550 pessoas. Então, não é só os Uzi Minas, né, Todos os outros setores estão demitindo, na verdade, outros, não é, secretário? Exatamente. Não é? Então, indústria automobilística, vários outros setores continuam. Exatamente. É claro. Então, nós precisamos criar mecanismos, né, para gerar emprego, gerar renda, não apenas para a questão da Uzi Minas, mas para esse conjunto de coisas. E cito novamente,
O porto, que eu disse que eu sou otimista, é uma possibilidade de nós revertermos esse quadro e absorvermos parte dessa mão de obra que está ficando desempregada. Eu diria que a gente não pode esquecer o seguinte, qual é o grande reflexo disso na economia mundial? É o comportamento chinês, ou seja, a capacidade da China deixar de ter a capacidade de crescer à razão de 10% e crescer a 6%. Certo? Esses 4 pontos percentuais causou uma desgraça generalizada no mundo. E nós não podemos esquecer... Mesmo assim crescendo, né, Rodolfo? Quer dizer, eles não estão em recessão lá, eles cresceram menos só. Para você ver. Só que ocorre o seguinte, o Brasil hoje, as exportações brasileiras, 20% vão exatamente para a China. Certo? Então, qualquer retração nas compras chinesas tem um abalo muito forte no Brasil. Então, a gente vê, por exemplo, nós falamos da Usiminas, que é o setor siderúrgico, que ela, além de maior produtora, ela também é maior consumidora, certo? Então retraiu, o impacto foi na Usiminas. Agora vem um impacto na área de minério de ferro, vai atingir a Vale, nós temos a Vale aqui em Cubatão. E o preço do petróleo, chegando aí, já batendo aí na casa de $20 o barril, nós temos uma refinaria Presidente Bernardes aqui. Com previsão de cair ainda mais, né, Rodolfo? Agora, com a queda dos embargos ao Irã, por exemplo, que tem um estoque lá de petróleo para colocar no mercado ainda também. Que estima colocar cerca de inicialmente 500 mil barris dias, podendo chegar a 1 milhão de barris dia. E a gente não pode esquecer que a refinaria Presidente Bernardes aqui, qual é a representatividade dela no cenário nacional de refino? Ela representa 9% do refino brasileiro e 19% do refino do estado de São Paulo. Ou seja, na hora que cai isso, cai o valor adicionado, tem um reflexo imediato em toda a economia. E eu acho que é exatamente isso que nós precisamos começar a fazer a lição de casa. Aproveitando aqui a presença do deputado, a gente precisa concentrar os esforços agora em estudar com mais propriedade a nossa região para a gente tentar atenuar esses impactos. Que eles virão. Agora, nós precisamos estar precavidos para eles. Agora, fala-se muito em relação à demissão da Usiminas o seguinte, é uma empresa privada, quer dizer, não há muito o que fazer. Agora, de que forma o governo estadual, por exemplo, e o governo federal podem agir para tentar minimizar o efeito negativo que isso possa trazer para a nossa região, deputado? Olha, tem uma série de coisas. Primeiro, que a gente reconhece a crise que o setor siderúrgico vive, a competição com a China é sempre muito desleal. Acho que tem alguns mecanismos que podem colaborar e minimizar as demissões, como, por exemplo, a taxação da China, do aço, como, por exemplo, o crédito presumido que é feito com outros produtos na exportação, e aí você abate no ICMS, por exemplo, aqui por parte do Estado, para o produto interno ser vendido, entre outras coisas. A gente entende que a Usiminas, ao longo dos anos, e em especial a cidade de Cubatão, contribuiu muito com a empresa. A empresa das mais fortes aí no país, no setor. Acho que é hora também de poder fazer uma reavaliação em tudo isso. Teve empréstimo do BNDES, que a Usiminas também teve, então acho que tudo isso precisa ser colocado numa roda e numa tentativa de acordo de cavalheiros, reduzindo, por exemplo, jornada de trabalho. E aí os sindicalistas também têm que estar preparados para poder aceitar algumas propostas, não dá para também ter tudo. Então, nesse momento, eu penso que de repente pode haver um caminho, a gente tem aí agendado uma conversa também com o governador para ver se ele abre algumas outras portas, mas de fato uma situação bastante complicada porque envolve uma empresa privada, mas que ao longo dos anos também teve diversos apoios do poder público. Portanto, acho que também vale uma reflexão nesse sentido. Que chegou onde chegou sem ser privada, né? É verdade. Alcançou o que alcançou. Eu queria lembrar um detalhe que não tem vindo muito nessa conversa com a Usiminas. Quando a Usiminas adquiriu a Cosipa, o grupo Usiminas adquiriu a Cosipa, por que adquiriu, entre outras coisas? Todo mundo fala por causa da área portuária. Não é, porque a Cosipa naquela época, embora ela estivesse endividada, ela tinha um crédito tributário de 3 bilhões de reais de imposto de renda que só poderia ser utilizada por ela própria. Tanto isso é verdade que quando a Usiminas criou a nova Cosipa, por incrível que pareça, a empresa que acabava de ser comprada virou controladora do grupo, porque só ela poderia utilizar-se desses 3 bilhões. Usar esses créditos. E essa questão tem que colocar na mesa de negociação. Que não se ouviu falar em lugar nenhum. Não, é verdade. Fala-se sempre do empréstimo do BNDES, agora ela, na verdade, na hora que ela se habilitou desse crédito de 3 bilhões, ela teve a Cosipa de graça. Mas é uma equação complicada, né? Porque mesmo a CSN, por exemplo, está vendendo ativos. Um dos ativos que está vendendo é o porto que possui lá
no Rio de Janeiro. Né? Então, é um terminal de contêiner que, inclusive, vai competir com o de Santos, porque deve entrar um investidor estrangeiro, com esse dólar favorecido, vai comprar barato e vai ser um competidor até para o Porto de Santos. Já que o senhor citou o Porto, secretário, qual é a previsão de movimentação de carga para o Porto para esse ano? E aproveitaria também, de que maneira prejudica a imagem do Porto de Santos os recentes acidentes que nós tivemos aqui na nossa região? Né? Ultracargo, agora esse da Local Frio, já tivemos o incêndio da Copersucar também há algum tempo Nós atrás. contabilizamos 8 incêndios aí num curto espaço de tempo. 8 incêndios? 8, e é um número expressivo. Sem dúvida, alguma coisa precisa ser feita e nós temos aí um plano que nós queremos discutir com o presidente da CODESP ainda essa semana, que é um diagnóstico, nós estamos contratando IPT, inclusive IPT que é vinculado até ao vice-governador, através da sua secretaria. Então nós temos aí um plano para o IPT desenvolver um diagnóstico e um plano de governança. Não tem dúvida, Irene, objetivamente, respondendo a sua pergunta, que talvez o grande prejuízo seja de imagem. Nós não perdemos movimento, porque o ultracargo perdeu o movimento, não pode operar, mas a carga foi acomodada em outros terminais, assim como certamente é o caso da Local Frio. O que nós temos a lamentar é a imagem e os riscos que oferecem. Nesse caso em particular, me parece até que prejudica a imagem de eficiência, de segurança, não é? Exatamente. E o que causa a população, o pânico que causa a insegurança, quando o porto tem que ser um grande pilar econômico. E nós temos que trabalhar para que esses efeitos de intranquilidade da população realmente não aconteçam. Em termos de movimento, o Porto de Santos está andando meio de lado. Então, a projeção para esse ano é de crescer apenas 0,5%. Mas também o que nós discutimos não é só o crescimento da movimentação, é a qualidade da movimentação. Por Porto, sinceramente, não interessa crescer muito no agronegócio. Para nós, a carga do agronegócio simplesmente passa pelo porto. Conforme disse o Rodolfo há pouco, o interessante é nós movimentarmos algumas cadeias de produtos, como, por exemplo, o de contêineres, particularmente de importação, que é uma cadeia muito rica, uma cadeia que tem alto valor agregado e distribui muitos valores entre todos os intervenientes. Então, é isso, esse é o desafio. Além de crescer no agronegócio, crescer também na movimentação de contêineres, particularmente exportação, claro que interessa para o Brasil inteiro, mas também darmos uma olhada por que é que nós estamos importando menos. Certamente a resposta é a recessão econômica. A gente tem uma preocupação, Irineu, com relação a isso, porque quando a gente falou da Ultracargo, questões de segurança e tudo mais, e na época eu me lembro que eu escrevi um artigo para o jornal A Tribuna, dizendo o seguinte, olha, a área, o local é inapropriado, tá? Aqui está a Ultracargo, está aqueles terminais ali de produtos químicos, mas a CODESP, com o apoio da iniciativa privada, com capital privado, estava construindo, deve estar construindo, mais 2 piers de atracação. Tinham 3 e agora eu vou ficar... Na realidade não. Na realidade ainda não. Tem planos só. Não, mas tinham recursos da iniciativa privada, quer dizer, então vai se capacitar uma área de desembarque num local inadequado, vai se dar amplitude a ela. Eu acho que essas discussões tinham que vir à baila aí com a sociedade organizada, porque ali não é local para esse tipo de coisa e não vamos potencializar ainda mais o risco. O que mais me chamou a atenção, né, nesses acidentes assim foi talvez o plano de contenção, né, de defesa civil tal, funcionou da maneira como deveria funcionar, talvez sim, talvez não estou nem questionando isso, mas a falta de informação para a população, porque em todos os acidentes, os moradores, a população de uma forma geral, se sentiram absolutamente abandonados, despreparados e desconhecedores do que fazer e de como agir em situações como essa. Então, eu acho que nós não temos esse tipo de treinamento, como se vê em outros países, por exemplo, treinamento para terremoto, treinamento para maremoto, né, ensaios, encenações, que nós não temos aqui. E, lamentavelmente, tivemos 2 acidentes graves, né, o Ultracargo e o da Local Frio, para citar aí os mais recentes, né, particularmente, e que a população absolutamente não sabia como agir e o que fazer. Nada para... A quem caberia esse treinamento? Defesa Civil? Penso que a Defesa Civil seja principal responsável nesse sentido. Embora em nenhum dos dois tivermos aí vítimas fatais, mesmo assim, claro, muita preocupação. E hoje em dia, talvez até com
com a facilitação das mídias sociais, tudo isso também prejudica muito nesse sentido, porque cada um acaba colocando uma informação e gera isso mais acaba pânico do que qualquer outra coisa. De maneira muito negativa. Então, não, o que é preocupante, por exemplo, a Local Frio não anunciou até agora quais os materiais que ela tem lá armazenados. Mas que tipo de produtos estão aspecto, armazenados lá? Eu acho aproveitar a presença aqui do deputado, embora o Caio seja um deputado estadual, a articulação política que ele pode fazer é muito grande nesse sentido. Eu venho batendo nessa tecla, é inadmissível que os municípios de Santos, tá, Cubatão e Guarujá não estejam inseridos no porto, no sistema Porto Sem Papel da Codesp. Tá, do Porto, que na verdade está a Receita Federal, estão todos os demais órgãos. Porque se ele tivesse inserido, essa informação do que está lá dentro de cada um desses contêineres, ela existiria, porque ela está no sistema. Quer dizer, agora tem que estar no sistema e alguém que opera o sistema saber como localizar. Tenho certeza que o secretário identificaria com facilidade. E evitaria esse tipo de especulação, porque a princípio se falou, é amônia, aí depois era não sei o quê, depois era não sei o que lá, depois era cloro... E com combates de incêndio completamente distintos. Mas você tem razão. Exatamente, também, né? Até a forma como combater o tipo de produto que está lá. Né? Se combate com uma nuvem de água, e esse produto, ele não podia receber água. Mas tanto você, Irineu, você tem razão, esse é um dos pontos de talvez maior debilidade, o alerta à população. Até o chefe da Defesa Civil, que é o chefe também da Casa Civil, o Coronel Zé Roberto, ele tem um planejamento e nós esperamos que seja incluído nesse trabalho que nós estamos contratando do IPT, então de diagnóstico, de governança, assim como também essa questão de sabermos o tempo todo quais são os produtos que estão sendo movimentados, por quem, que posição, e temos aí planos de combate, de fuga, de alerta. De fato, nós precisamos ter isso contemplado e a população treinada. E para concluir o assunto, só assim, nesse sentido, que vale com todas as dificuldades que nós tivemos e talvez falta da informação verídica, mas os bombeiros em ambos os episódios foram assim, brilhantes, valentes, tiveram uma atuação muito forte, intensa aqui. Isso não foi só aqui na cidade de Santos, foram vários bombeiros aqui da região inteira, do Vale do Ribeira, que tiveram aqui para colaborar nesse sentido, as defesas civis municipais participando, em especial na Ultracargo, que foi um episódio mais prolongado. Então, acho que tudo isso é importante também assim, reforçar e parabenizar a atuação digna dos bombeiros. Quais são os maiores desafios aí para a região, para ela, se não voltar a crescer, pelo menos se manter nos níveis que está hoje? Quais são esses desafios? Quais são as propostas e também, principalmente, quais são as soluções? Irineu, olha, no que diz respeito aqui aqui no nosso ambiente, eu diria o seguinte: o prefeito ele elegeu tocar várias obras, que é uma forma de você fomentar a economia. O próprio deputado elencou algumas atividades. Eu diria, no meu setor, talvez a mais cara seja a questão do acesso da cidade e do porto. Além disso, a Codesp deve aí fazer investimentos ali no trecho 4 da perimetral, deve fazer investimentos então com relação à dragagem. A iniciativa privada quer, em decorrência dos leilões aí que aconteceram em dezembro, quer aí por conta da renovação antecipada de contrato, quer por outros investimentos que também estão acontecendo, como por exemplo a Vale, lá no fundo do estuário, ainda no município de Santos, faz um investimento de 3 bilhões. Então nós temos aí uma série de projetos. Se nós conseguirmos fazer com que esses investimentos todos de fato aconteçam, também com questão de novos acessos, as permissionárias da transporte ferroviário, só uma delas tem um projeto de investir 1 bilhão e 200 aqui no Porto. Então, se acontecer tudo isso, foi o que eu disse, nós vamos conseguir, de uma certa forma, trazer um alento para a nossa economia. Mas dentro desse cenário, continua a previsão de investimento? Alguns têm dificuldade. Por exemplo, a concessionária, a ALL, tem esse projeto de investir 1 milhão e 200, mas também está tendo dificuldades para captar o dinheiro, conforme também o Rodolfo disse, o valor, né, o que está se cobrando hoje, o preço, né, do empréstimo. Então, esse é o desafio. Então, se nós conseguirmos materializar grande parte desses investimentos, eu acredito que o Porto vai dar a sua contribuição nesse cenário meio desalentador que nós temos aqui na região. Rodolfo. Veja bem, eu parto sempre do princípio que quem não
Quem não se conhece não sabe para onde vai. E a Baixada Santista, infelizmente, não se conhece. Cada prefeito conhece o seu quintal e não conhece o quintal do vizinho e não trabalha no sentido cooperado. Eu vivo insistindo que a agência metropolitana tinha que ser um centro de inteligência, não só isoladamente, mas com outros organismos apoiando, como os sindicatos patronais e de trabalhadores. Ou seja, o leque deveria ser ampliado, até porque a própria legislação aí das regiões metropolitanas, agora recente, ela pode promover essa transformação. A partir do momento em que nós nos conhecermos melhor, nós podemos ter um norte. Por incrível que pareça, nós estamos... Soluções comuns para o problema comum? Nós estamos quantificando, por exemplo, são 4.000 ou 2.000 na Uzi Minas, mas nós não sabemos quem é quem. Quer dizer, nós não temos sequer o cadastro dessas pessoas para saber como, eventualmente, realocá-las dentro do próprio mercado. Ou seja, falta agilidade, falta inteligência. E nós temos várias universidades na região que poderiam estar cumprindo esse papel, com um corpo multidisciplinar, ajudando a região. Eu acho que esse seria um passo importante para que nós não sejamos surpreendidos no futuro com fatos costumeiros, corriqueiros, como estamos sendo surpreendidos neste momento. Deputado, o senhor como representante pode ajudar de que forma aí os municípios? E essa também é uma preocupação que eu sempre tive, eu sempre questionei as pessoas que vêm aqui a respeito da metropolização. Eu não vejo ações metropolitanas. Desde a criação da agência, né, uma coisinha pontual ali, outra coisinha ali, e parece que a vaidade de cada um dos políticos é maior na hora da decisão e cada um toma uma decisão individual para a sua cidade e deixa de pensar de forma metropolitana. Nós nunca vamos mudar isso também? Não, eu acho que sim. Eu queria citar alguns exemplos aqui. Em especial, uma questão que você falou do início, quais são os grandes desafios. Eu diria que mobilidade urbana é hoje também um grande desafio nosso. Sem dúvida. E aí, o exemplo do VLT, que embora tenha uma discussão longa em relação ao assunto, será o primeiro veículo leve sobre trilhos no país que vai andar diferenciar de um município para o outro, né? Nesse primeiro momento, lá da Ponte dos Barreiros até o Porto de Santos, mas que já é pelo menos um grande avanço para a gente, ainda em relação à mobilidade urbana. O secretário falou dos acessos aos portos, onde tem investimento tanto do governo municipal, estadual e do governo federal. Relembrar aqui, num trecho mais para o litoral sul, quem conhece lá de Peruíbe até o Vale do Ribeira, no finalzinho já, ou no início da Baixada Santista, uma concessão ampliando a rodovia Padre Maldonado Nóbrega, que vai ser muito importante para a gente, em especial em São Vicente, relembrar os viadutos da Imigrantes, que são obras que há muitos anos a cidade também aguardava, que foi segregada e que atrapalha aqui não só São Vicente, mas Praia Grande, Mongaguá, todo o litoral sul. E outros planos com relação aos aeroportos também, que acho que são um outro mecanismo, embora não novo, mas nesse momento sim, acho que a Baixada entra no cenário de fato aí da questão dos aeroportos, com o do Guarujá, de Itanhaém e até o da Praia Grande mesmo, com possibilidades. Acho que isso vai criar um grande número de empregos para a gente e talvez uma nova realidade econômica para a Baixada também. Aliás, deputado, em linha com o que o senhor está dizendo... Rapidinho, porque só para a gente encerrar. Em relação à GEM, eu sou coordenador da Câmara de Transporte Hidroviário, nós concluímos estudos em relação ao transporte de passageiro, nós esperamos que esse ano a gente tenha novidade. Depende aí da arquitetura, de como vai ser a modelagem, mas é uma possibilidade e é uma iniciativa metropolitana. 30 segundos para encerrar, Rodolfo, por favor. Bom, eu faço votos que as autoridades políticas aqui entendam a gravidade do cenário atual e tenham a capacidade de se articular com a iniciativa privada e com as universidades. Eu acho que se nós sentirmos esse momento que nós temos que agir, ser proativos, eu acho que a gente evita que danos maiores cheguem à nossa região nos próximos 2 anos, que é uma preocupação muito grande que eles aconteçam. Quero agradecer aqui o secretário de Assuntos Portuários, José Eduardo Lopes, cientista político Rodolfo Amaral, deputado estadual Caio França, muito obrigado. Confesso que não sei se saí otimista ou pessimista daqui, mas vamos deixar para os nossos telespectadores que façam essa avaliação em relação ao que os senhores colocaram aqui para nós. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela participação conosco nesse programa especial e uma boa noite. Desejo um bom ano para todos. Né? Igualmente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Nós vamos fazer uma pausa agora, agradeço a presença de todos e no próximo bloco voltamos com outros convidados para continuar nosso bate-papo. Até já. A educação tem sempre um papel muito importante em termos da região, em termos de país, e o nosso complexo Santa Cecília
ele investe muito em educação, não é? É a sua mola propulsora, e desde a educação infantil até o ensino superior, todas as áreas são aqui contempladas. E em um momento em que se fala em instabilidade econômica, instabilidade política, a educação cada vez mais se mostra como um caminho de formação, de orientação, não é? O Complexo Santa Cecília, em termos não apenas da formação do seu alunado, a formação de profissionais engajados em termos de melhorias sociais, também presta serviços, também está à disposição dos órgãos públicos, também das empresas, enfim, e de toda a comunidade, de forma a poder auxiliar. Acho que o esporte tem tido uma evolução, principalmente no que diz aos investimentos e à infraestrutura no país, e com isso acreditamos que exista uma perspectiva muito forte de que, pelo menos esse é o trabalho também que o Comitê Olímpico Brasileiro vem fazendo, de nós estarmos conseguindo o maior número de medalhas. Nós precisamos motivar, incentivar as crianças, desde escolas municipais, estaduais, particulares, a fazerem educação física, a desenvolverem esporte. Nós notamos que as políticas públicas, elas não estão voltadas para a renovação e a revelação de alunos atletas. E é exatamente o que o Colégio e a Universidade de Santa Cecília fazem. Não apenas obrigando o aluno a fazer esporte, mas sim dando uma opção a ele, através da estrutura que nós temos, para que ele desenvolva as suas aptidões e os seus talentos. Nossos governantes precisam entender, óbvio que nós vivemos numa ilha, mas essa ilha possui o maior porto da América Latina, quando em parte está sucateado e também com tarifas altíssimas, o que muitas vezes inviabiliza de nós termos recursos a mais para os investimentos necessários na própria região. Vocês vejam que um porto como Paranaguá, ele consegue atrair e desenvolver as suas atividades com muito mais resultados financeiros do que propriamente o porto de Santos e Guarujá. Nós também necessitamos urgentemente a questão envolvendo o aeroporto metropolitano. Acho que nós precisamos ter um aeroporto metropolitano, e muitas cidades do interior já possuem, principalmente porque nós já tivemos uma praça cafeira muito forte, nós já vivemos momentos muito importantes no desenvolvimento financeiro do país, e hoje nós não conseguimos mais ter recursos e atividades que estejam acompanhando a necessidade do desenvolvimento prático na nossa região. Ao mesmo tempo, acho que o turismo deve ser sempre, o turismo de negócios deve ser também, citamos o Porto agora há pouco, como nós também podemos citar um exemplo do Porto de Buenos Aires, quando lá foram desenvolvidos através do Porto Madeiro uma série de medidas que vieram atrair também e modificar o estado não só do porto, como também financeiro da cidade de Buenos Aires. Então, eu acho que com isso nós teremos com certeza situações sendo melhoradas e modificadas no sentido de nós não estarmos só tendo a cidade como um porto, um ponto de sempre destaque na questão do bem-estar, mas acima de tudo nós também criarmos medidas que sejam medidas importantes para atrair investidores. Nós temos que definir também a própria questão da utilização do nosso espaço. Temos a própria área continental, que acho que deve haver uma política pública direta envolvendo esta área, porque nós ali poderemos criar, no sentido de alavancar até indústrias e outras empresas, mesmo com a preservação do meio ambiente, onde você também atraia e possibilite na criação de novos empregos. Não tenha dúvida que nessa área do turismo, esta área também é uma área fundamental. Nós podemos
podermos trazer um parque temático ou outras situações que venham realmente criar oportunidades aqui na nossa região e fazer com que não só o número de empregos seja aumentado, mas acima de tudo a expectativa positiva para que 2016 seja um ano diferenciado para os habitantes, os munícipes da região metropolitana da Baixada Santista. Estamos de volta agora com o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Beide, o empresário da construção civil, Armênio Mendes, o presidente do Santos e Região Convention and Visitors Bureau, Alex Mendes, e o jornalista e professor da Unisanta, Francisco Laescala Júnior. Boa noite, muito obrigado a todos pela presença conosco nesse programa especial. Eu começaria perguntando a você, Nicolau, fizesse um balanço aí de como foi o movimento do comércio nesse final do ano em relação ao ano passado, qual é a sua expectativa para esse ano que está começando e quais são as alternativas para tentar continuar sobrevivendo no comércio, principalmente, não é? É uma pergunta tanto quanto difícil, né? Mas o comércio, em Santos, ele tem dois caminhos. Em relação ao ano passado, é óbvio que houve uma queda, nós tivemos uma queda no comércio, uma queda em torno de 5%, mais ou menos, estimado, dependendo do ramo de atividade. Mas estamos caminhando ainda de uma forma saudável. É óbvio que as pessoas têm que buscar inovações, buscar qualificação e buscar preparação. Há um dado interessante que é em relação ao desemprego, né? Todo mundo fala desemprego, mas o comércio ele ainda está admitindo. No comércio não está existindo desemprego. Então, por esse lado... Mas é uma coisa sazonal agora? Ou não é sazonal, é uma... O comércio está também na temporada de verão, tivemos no final de ano, a gente sabe que nessa época sempre há um aumento, uma admissão, né, maior. Não, mas no final de ano houve um número maior de admissão, mas nós não encontramos hoje mão de obra que queira trabalhar no comércio. Porque o que acontece? Ou pessoas são desqualificadas, que não conseguem trabalhar no comércio, que hoje nós precisamos de pessoas um pouco mais qualificadas, são as que mais procuram os empregos e essas estão desempregadas. As que têm uma qualificação melhor, elas querem emprego que consigam uma arrecadação ou um salário melhor. O CDL participa na formação desses profissionais? Participamos, sim. Nós temos parceria com o Sebrae, com o Paulo Sérgio, que inclusive é gerente do Sebrae. Nós fazemos cursos de qualificação dentro da CDL. E a nossa maior dificuldade é exatamente essa. Nós temos dificuldade de formação de grupos, formação de turma, para que se qualifiquem e possam vir trabalhar no comércio. Então, se até hoje, dentro de crise que se fala tanto, é óbvio que houve uma queda no faturamento, de uma forma geral, dependendo do ramo de atividade, algumas mais, algumas menos, mas até hoje você vê nas portas das lojas, precisa-se de vendedores, precisa de balconistas. Então, por quê? Porque nós estamos ainda abaixo do número de funcionários que precisamos. E não sazonal, porque esse é para o ano inteiro. Santos tem uma temporada, tem, dentro dos shoppings, dentro de restaurantes e algumas lanchonetes, essa época há um aumento significativo. Mas tem vida própria também. Mas tem vida própria. Santos é uma cidade de vida própria. Então falta, durante o ano, uma mão de obra mais qualificada para essas lojas. Por esse lado, é bom, porque nós estamos tendo aí desemprego nas empresas, nas indústrias, como no caso da Uzi Minas, né, que vão ter aí um número que ainda não sofremos o efeito, não sabemos o que vai acontecer. Mas pode chegar a 4 mil demitidos. Exatamente, né? Não sabemos o que vai acontecer, o que vai ocorrer, mas acredito que deva ter uma queda mais expressiva, porque se você contar 4 mil pessoas, uma média de 4 pessoas por família, é um número um tanto quanto grande, 16 mil pessoas, 15 mil pessoas, aí sem trabalho. Mas, nesse aspecto, o que eu posso dizer para essas pessoas? Que se qualifiquem e procurem alternativas. E para os comerciantes, que eu posso dizer, é que procurem inovar. Eu acho que a inovação é fundamental. Seu Armênio, nós tivemos agora recentemente aqui na região e principalmente na cidade de Santos, até dentro daquela grande expectativa que se criou em relação ao pré-sal, que seria a salvação do país, muito dinheiro, muitos investidores vieram para cá, principalmente do ramo imobiliário, muitas empresas de São Paulo trouxeram dinheiro para cá, fizeram investimentos, né, em investimentos imobiliários aqui na nossa região. Qual é a situação hoje, principalmente nesse setor imobiliário? Porque parece que houve uma queda grande e há investimentos hoje com baixa ocupação e alguns que me parece deixaram de ser iniciados. Qual é a situação hoje nesse setor, principalmente, seu Armênio?
Olha, hoje é um tanto preocupante. Preocupante num sentido e despreocupante em outro. Vamos lá. Nós temos, eu acho que a nossa região, ela, na verdade, ela trouxe muitos empresários de fora, apostando no pré-sal, é verdade, tá? E vieram com a certeza de que aqui havia a mina de ouro. Nova Miami, como estavam dizendo. A Nova Miami, e que aqui eles encontravam paraíso, tá? Na verdade, não foi isso, né? Realmente, eu acho que o pré-sal, ele afetou a todos nós, tá? Afetou todos os empresários da região. Mas na área da construção civil, eu vejo que os paraquedistas foram todos embora, tá? Não ficou aqui ninguém, tá? Acabou. Não temos mais paraquedistas, ou seja, aqueles que vieram para explorar o momento e ir embora, esses viram que, e todos se deram mal, acabaram indo embora. Os empresários, aqueles que vivem na região já há anos e que desenvolvem um trabalho sério, eu não vejo ninguém em dificuldade. Se você me perguntar se as vendas caíram, certamente devem ter caído alguma coisa, mas a nossa empresa mantém um ritmo de vendas mais ou menos razoável, tem mantido ao longo do ano e não houve grande queda. Às vezes eu vejo perguntas, as pessoas chegam e perguntam, vocês não vão leiloar o vosso produto? Nós nunca aumentamos para poder leiloar hoje. É isto. Que era o que ocorria, na verdade? Que era o que ocorria. Os preços estavam superfaturados, vamos dizer assim, e agora, né? Exatamente. Bom, vamos dar um desconto, que na verdade não é um desconto, vem para o preço real. Você tem o lançamento a 10, 12 mil reais o metro e tal. O que está acontecendo com estas empresas? Os compradores estão devolvendo, e os empresários que venderam esse preço estão tendo obrigatoriamente, porque a lei exige isso, que devolver os recursos pagos, ou uma parte, 80% dos recursos pagos. A qualquer momento ele pode devolver esse? Ele pode. O qualquer momento o comprador a qualquer momento pode exigir a rescisão do contrato, recebendo 80% daquilo que pagou. Ora, esses compradores que compraram carros e que foram enganados realmente, eles estão devolvendo e depois indo ao leilão e comprando mais barato. Eles compram até no mesmo prédio mais barato. Conosco nunca aconteceu isso. O pessoal passa no meu plantão e pergunta, mas vocês não baixam o preço? Não. Nós nunca passamos de 7 mil reais o metro. Nós temos o melhor produto, estamos na melhor localização, nós temos um produto que... Nós nunca recebemos um apartamento de volta em toda a história da empresa. Nós nunca fomos processados por deixar de honrar um compromisso com um cliente que nos procurou. É curioso que a semana passada, veja, é um histórico que às vezes leva as pessoas. Há dias um casal de São Paulo andava passeando na praia, foi tomar um sorvete e comentou com o sorveteiro que estava querendo comprar um apartamento. Olha, se quiser você vai lá, do lado do Praia Mar, tem lá um plantão de vendas. Essa é uma empresa séria que você pode comprar. O sujeito foi lá, acabou vendo, gostando, comprou e contou-nos a história. Então acho que você tem que trabalhar com seriedade, como você bem falou. O senhor é um otimista, então, senhor Amir, em relação a 2016? A sua expectativa... Não, eu estou preocupado. A sua expectativa é de que melhore, piore ou fique nos níveis em que estamos hoje, por exemplo? Não, eu estou preocupado. Eu acho que nós temos um país altamente endividado, nós temos um país mal gerido, nós temos um governo que gasta muito e isto certamente preocupa, né? Porque você precisa ter obras públicas, você não pode ver uma Usiminas fechar, como você acabou de falar agora. Quer dizer, isto de certa forma preocupa. Mas para quem não tem dinheiro, não foi buscar na bolsa dinheiro para ficar brincando com ele, para quem não tem grandes compromissos bancários, certamente ele há de passar um 2016 tranquilo, é claro, inovando, fazendo melhor e procurando fazer alguma coisa diferente. Bom, a crise afeta todos os setores, obviamente, não é, Alex? No início do ano agora, várias operadoras anunciaram uma diminuição no número de transatlânticos que virão para a nossa região e a gente sabe que esse é um fator, por exemplo, que traz recursos para a cidade. De que forma isso pode afetar o turismo na nossa região? Os transatlânticos eles devem reduzir aí para a próxima temporada uns 30%, 35%. Aí, que significa quanto mais ou menos isso? Em número de transatlânticos? Em número de transatlânticos, 5, 6. 5, 6. Nós tínhamos quanto aí, em média, na temporada? 15, 16, depende da temporada. Chegou a temporada com 21. Vamos cair para 9, 10 agora, então? A perspectiva é essa. A Royal Caribbean ela fechou o escritório no Brasil. Né? Isso porque os custos do Brasil já discutidos... Isso eu ia perguntar para você. É justamente por causa disso? Então, os custos no Brasil já são discutidos por esse segmento já há muitos anos e não conseguem chegar a um acordo.
Outros mercados estão surgindo, que é o da Ásia, do Oriente Médio, da Oceania, né? O dólar, o nosso câmbio não está ajudando, porque o lucro deles tem que ser feito em dólar e os preços são baratos, a venda dos cruzeiros aqui no Brasil são baratas, obrigatoriamente, para manter o volume deles. Então é uma somatória de fatores, eu acho, né, que estão levando essa redução. Essas taxas e também a infraestrutura acabam influenciando nisso também, Alex? Ah, com certeza. A insatisfação por parte dos operadores é geral, né? E somado a isso, quer dizer, tem um lado bom disso, que é o câmbio que está alto, faz com que o público brasileiro acabe viajando internamente, não mais externamente. Então você pega a temporada aqui, a nossa atual, os hotéis estão com uma movimentação muito boa. Houve um aumento no número de troca de público, na verdade. Uma troca de público. Né? Agora, então, o que o Biro pode fazer para tentar reverter essa situação? Reverter essa situação num prazo curto é muito complicado, né? Mas ao longo prazo é divulgação, você fortalecer a região metropolitana que a gente tem, né? Mostrar aquilo que a gente tem de bom, participação em feiras e principalmente captação de eventos para cá, né? Que também está dificultado por culpa de patrocinadores. Porque como o Brasil está endividado, as grandes empresas também diminuíram seus resultados. A Petrobras era uma grande financiadora de boa parte dos eventos, né? Então, também, eles tiveram que reduzir o seu tamanho, reduzir os investimentos, reduzir o número de participantes. Então, isso aí vira uma cascata. Para alta temporada, a movimentação turística, eu acho que ela vai se manter no nível dos anos anteriores, mas fora isso, vai com certeza haver uma queda. Porque o que movimenta o turismo é o turismo de negócio. Em contrapartida, como está o turismo de negócios? Porque o que eu sempre ouvi se defender em relação a isso era, né? Essa sazonalidade que a gente já falou aqui de turismo, que era só no final do ano, tal, que a gente precisava movimentar a cidade o ano inteiro, então fala-se muito em turismo de negócio. Como está isso? E o senhor também pode falar sobre isso até por causa do Mendes Convention, não é? A movimentação de turismo de negócio. O turismo de negócio na região, ele já reduziu, de 2014 para 2015, ele já reduziu aí por volta de 25%, 28%. Tá? E a perspectiva para 2016 é que cai ainda uns 10%. Então, por culpa disso que eu acabei de falar. Então, os patrocinadores estão cada vez mais escassos e os eventos estão com mais dificuldade de ocorrer do tamanho original que eles vinham acontecendo. A instabilidade política e econômica faz com que o empresário também se recolha, né? Obviamente, ele não quer ficar investindo dinheiro, não é, Chico? Você ouviu aqui o comércio, o empresário, alguém ligado na área de turismo. As suas expectativas em relação ao ano, Chico? Eu tenho muita preocupação com este ano. Boa noite, Irineu. Boa noite. Cumprimentar os telespectadores da Santa Cecília, os companheiros da mesa. Eu tenho muita preocupação com 2016, porque nós vivemos uma crise como nunca se viu. O senhor Mendes fez referência a essa situação, porque é uma crise, não é apenas uma crise econômica, é sobretudo uma crise política, que deriva de uma crise moral, ética, como nunca se viu no país. E estamos a um passo de uma seríssima crise institucional. Porque temos a presidente da República com seu mandato sendo questionado, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista eleitoral. Temos o presidente da Câmara Federal, também sob suspeição, o presidente do Senado, ou seja, é uma situação como nunca se viu no país. E acho que nós temos que resolver problemas imediatos, como a questão da geração de empregos. Nós temos 10 milhões, Irineu, de desempregados hoje no Brasil. 10 milhões. É muita gente. É um exército, uma legião de desempregados. Nós vivemos também uma crise de confiança, Nicolau, uma crise de confiança no governo, no poder público. No poder público sem credibilidade. Como é que esse poder público tem condições de atrair, de garantir ao investidor que o dinheiro dele será bem aplicado? De que maneira? Como é que se convence um grande investidor internacional para que seja retomado o desenvolvimento se o próprio governo não tem credibilidade? Analisa um país como um banco. Se você for ao banco e você tiver a tua ficha suja, você não consegue crédito. Sim. O Brasil está acima. É o caso do Brasil hoje. Está acima mundialmente. Então não há crédito. Quem investe numa empresa que não tem crédito? Que teve a nota rebaixada em várias instituições. Quem investe numa empresa que gasta mais do que ganha, que arrecada, que é o caso do Brasil. É uma situação, por isso, eu acho que a situação é dificílima como nunca se viu. E não é questão de dizer, porque eu acho que é evidente que nós temos que ter esperança. Né? Mas eu acho que com os pés no chão. Porque a situação, os dados que o Alex trouxe aqui são dados preocupantes para uma cidade como a nossa. Nós não podemos prescindir
de uma temporada de cruzeiros. Não podemos prescindir do turismo de negócios. E os números que ele traz, a queda nos percentuais, isso é um número preocupante. Qual a perspectiva de vocês de que haja uma mudança nesse cenário? O Brasil, o PT pegou o Brasil com 600 bilhões de dívida, hoje está com 3 trilhões e não sei quanto de dívida. Quer dizer, o próprio país está com o seu endividamento no teto máximo dos máximos, tanto assim que está sendo cortado a classificação do Brasil em termos de bom pagador. Não é? As agências de risco. Pelas agências de risco. Então, este é o grande problema. Nós precisamos. O Brasil é um país muito rico, o Brasil é um país muito grande, o povo brasileiro é um país trabalhador, os empresários estão aí e querem trabalhar, mas eles precisam uma luz... Se o governo não se meter, muito bem, obrigado. Eles precisam uma luz no fundo do túnel, tá? Menos governo, entendeu? Menos governo. Tem que ter uma solução simples. Uma solução do governo simples. Aumente impostos. Simplesmente é isso. Simples. Quebra as empresas e aumenta os impostos. CPMF. O objetivo da presidente Dilma em 2016 agora qual é? Aprovar a CPMF. Parece que a CPMF é uma panaceia. Ela vai resolver de todos os males. Você quer ver? Dizer, Você tem um exemplo aí dessa. fantástico, tá? A China colocou a sua massa trabalhadora para produzir. Com esta produção, eles estão comprando as maiores empresas e melhores empresas do mundo e se tornou credora do mundo. O Brasil está exatamente no inverso. Qual é a cidade brasileira hoje que não tem 2 vezes mais de funcionários públicos do que devia ter? Ou seja, isto vive na ociosidade. Quer dizer, nós estamos sustentando uma sociedade na ociosidade. Se esse governo não tem solução, seja lá quem for que venha depois desse governo, será que terá soluções para resolver as crises do problema? Tem que dizer a verdade. A credibilidade resolve tudo? Não precisa nem ter dinheiro, só a credibilidade? Tem que dizer a verdade. Você vê que tem que vir a público explicar a situação do país com Exatamente. Transparência, com verdade. Isso cria credibilidade. Isso gera credibilidade. E isso muda o quê? O estado de espírito também das pessoas que passam a... As pessoas não vão sendo enganadas, como nós fomos enganados na última eleição. Eu acho que também tem muita coisa enraizada. Né, aquilo que a gente vê nas notícias, né, muitas coisas feitas por debaixo do pano e na hora que você muda o governo, você corta um pouco disso ou a maioria disso daí. Demora um tempo até você voltar a formar isso de novo. Então já dá uma oxigenada, eu acho. Se nós não priorizarmos definitivamente neste país a educação, senhor Mene, se nós não dermos, priorizarmos de fato, de direito, todos os municípios, eu costumo dizer que educação não deveria ser prioridade, não. É a razão de ser dos governos. Deveria ser a razão de ser de todos os governos. Sim, mas isso nós ouvimos há quanto tempo de todos os governantes, que a solução do país passa pela educação, mas... Passa mesmo. Não tem outra solução. Nunca vemos, é a mesma coisa que fala assim, o Brasil é o país do futuro, me parece. Né? Talvez quando era pequeno, estou crescendo e continuo igual. Eu estou do alto dos meus 55 anos e nós temos que insistir nisso. Pequeno. É como negar a democracia. Vai negar a democracia? Não. Vamos claro. Eu não estou dizendo que não seja a solução. Eu até concordo com você. Agora, eu não vejo movimentação nesse sentido, tanto é que tivemos agora essas manifestações em São Paulo com a reforma de ensino que o governador Geraldo Alckmin tentou implantar lá no Estado. Que eu acho que foi... Mas eu interrompi sem querer, o senhor Mene queria fazer uma consideração? Só quero fazer uma colocação que é esta. Eu acho que tem que deixar o governo governar até o fim. Tem que fazer isso até o fim. Por quê? Ele não tem mais como se endividar, ninguém mais vai emprestar dinheiro. Eu acho que eles não podem usar, diante de todos os crimes... Pode piorar a vida da gente. Diante de todos os crimes. Assim mesmo. É melhor piorar de uma vez e não voltar mais, porque se entram hoje e tem que cortar, amanhã eles vêm, está vendo, se nós estivéssemos aí, então deixa levar até o fim. Então você tem uma inflação aí de 12%, que é o que está se calculando. Eles não podem aumentar o Bolsa Família porque não tem dinheiro nem para pagar aquilo que já prometeram pagar. Eles têm um desemprego que eles não conseguem sustentar em cima com o dinheiro do Estado. E o sujeito tem o direito de recorrer a um abono de desemprego, né? Então tem que deixar até eles pedirem para sair, porque vão ter que pedir para sair, não vão poder honrar os compromissos que assumiram. E se alguém hoje tirar este governo do poder e assumir e fizer aquilo que precisa ser feito, amanhã eles vão ficar lá denunciando este governo e dizendo ao povo, está vendo, se eu estivesse lá eu ia continuar dando, não consegue continuar. Eu vou encerrar, estou encerrando o programa. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que é a mesma que eu fiz para os nossos convidados do primeiro bloco.
Quais são os maiores problemas hoje? Vamos trazer esse assunto agora para a nossa região, né? Quais são os maiores desafios da nossa região, mas também qual é a solução para que a região, se não voltar a crescer, pelo menos não diminua o seu crescimento e se mantenha no nível que está hoje? Nicolau. Olha, eu acho que, comercialmente falando, acho que está intimamente ligado ao que ele falou em relação ao turismo. Nós vivemos aqui em Santos, passamos muitos anos, na década de 60, 70, 80, não precisando do turista, porque nós tínhamos as indústrias petroquímicas, a Cosipa, a Petrobras, né? Então esses funcionários autossustentavam a nossa região. E hoje nós precisamos do turismo. Então o desenvolvimento turístico para Santos, eu acho que é essencial e é o principal. Não estamos sentindo tanto a crise do lado do comércio, porque bem o que ele falou, que em relação às pessoas não vão mais para o exterior em função da alta do dólar e estão migrando, fazendo turismo interno. Então isso melhora muito a região. A região precisa melhorar a sua recepção turística, eu acho que é isso que precisa, hotéis, e que é o que está acontecendo na região. E eu acho que nós temos que aprender também a recepcionar melhor o turista. Então, eu acho que o turismo é a melhor indústria do mundo. Esse é um ponto importante que daria mais um programa. Haja vista que você olha aí... A forma como os locais recebem, né? Haja vista que a maior indústria, por exemplo, da Espanha ou de vários países da Europa é o turismo. Não, o engraçado é o seguinte, que quando nós viajamos, de uma forma geral, queremos ser bem recebidos também, né? Exatamente. Todo mundo que viaja aqui nós temos problemas sérios. Quer ser bem recebido. E aqui nós temos problemas sérios de recepção turística, né? Então temos aquela famosa ideia de que se aumenta o preço para o turista, não saber recepcionar. Então eu acho que isso cabe à qualificação, onde entra a educação, qualificação e o aprendizado. Eu acho que é isso que o empresário de Santos precisa fazer, se qualificar e aprender a recepcionar o turista. Que esse é o grande mercado, eu acho que esse é o único nicho para nós sairmos dessa crise. Senhor Ameno. Olha, eu acho que o grande problema aqui, aliás, a grande solução aqui não é problema, a grande solução aqui para resolvermos o problema é colocar a metropolização em funcionamento. Ou seja, criar aquilo que é preciso não vai funcionar. Feito. Nós abordamos isso no primeiro bloco e eu falei isso. Quer dizer, eu não vejo a região metropolitana sair do papel nunca. O que é isso? O que é metropolização? É a mesma coisa que você edificar um edifício. Você compra o terreno, depois você faz os projetos todos, um projeto arquitetónico e depois os complementares e depois põe em prática. O que é que precisa a região metropolitana? É criar um projeto metropolitano defendido por todos os partidos, por todas as cores partidárias e com prioridades definidas. E nós passamos a crescer. A intenção, esta foi a intenção do Mário Covas quando criou a metropolização da Baixada Santista. Só que nada disto foi posto em prática. A gente vê disputa de cores partidárias, a gente vê... a vaidade individual, a vaidade política está acima? Não, a gente vê encostar os políticos que perderam mandato na agência metropolitana. Acho que você precisa profissionalizar, você bem falou, você precisa profissionalizar no comércio, você precisa profissionalizar em tudo, e principalmente aí. Se nós profissionalizarmos a metropolização, certamente nós vamos arrumar a solução para todas as cidades que estão... São 7 cidades, né? São 9 cidades. 9 cidades. São 9 cidades. Eu concordo com os dois. Eu acho que o turismo é uma das soluções que a gente tem agora já no momento. E a gente já vem com algumas coisas na bagagem, acho que importantes positivamente. A gente tem toda aquela mídia que a Copa do Mundo nos trouxe. Afinal de contas, a gente teve 3 seleções aqui. Com as Olimpíadas... Trouxe reflexo isso, Alex? Teve de imagem, né? De imagem. Financeiro, assim, de movimentação foi pouca. Bem aquém daquilo que a gente esperava, porque a gente não teve grandes jogos das seleções que estavam aqui. Nenhuma delas jogou em São Paulo. Rica, né? Demos sorte para Costa Rica. Se manteve um pouco mais. Foi uma das surpresas da Copa, né? Alemanha, né? Nas Olimpíadas, a gente vai ter a Itália aqui, talvez a gente tenha a Holanda, talvez o Japão e talvez a Suécia, né? Então, aqui na nossa região. Então, também vai dar um pouco mais de força na parte de imagem. Aliás, a Itália vai usar, inclusive, aqui o complexo da Unicef. Santa Cecília, exatamente. A parte de triatlon e natação, né? São as duas que vão ficar aqui. Então, acho que tudo isso aí ajuda positivamente para a gente fortalecer a região.
Agora, a parte de metropolização, a gente tem muito a melhorar, porque você não consegue, por exemplo, uma coisa óbvia, uma básica, você viaja para qualquer lugar do mundo, ou até aqui no Brasil, para o Nordeste, você vai de uma cidade para outra, você vai de ônibus, você vai de van, e você passa por várias cidades e passeia aquilo tudo sem grandes complexidades. Aqui você não consegue ir daqui até Peruíbe sem pegar autorizações de vans e de ônibus para cada um dos municípios. Cada município tem uma legislação diferente. Então, assim, quem não entende esse direito... Isso é banal até, né? Porque você vai para as grandes capitais. Você não estimula. Para ficar aqui no Brasil, né, Chico? Nas capitais do Nordeste, você atravessa várias cidades, porque as praias, na verdade, não são nas capitais, né? Acabam sendo nas cidades da região lá. E como a gente tem, historicamente, a gente nunca precisou do turismo para viver, a gente tem um porto muito forte, a gente tem uma indústria de Cubatão muito forte, agora a coisa está mudando um pouquinho, agora a coisa está mudando um pouquinho, então talvez a gente passe a olhar o turismo de uma forma diferente. E, se tudo der certo, a gente comece a corrigir um pouco e fazer um pouco dessa lição de casa. Chico, sem querer colocar você na fogueira, entendeu? Eu sei que você também não tem bola de cristal. 2016 será melhor ou pior do que 2015? Eu espero que seja melhor, mas acho que vai ser pior. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Por força de tudo aquilo que por tudo que nós dissemos, pela crise que nós temos. Eu acho que é uma crise que não se soluciona rapidamente, não vai ser um passe de mágica, não vai ser nenhum político, ninguém. Essa crise é uma crise de credibilidade, de confiança. Mas ela vai ter que se esgotar com o final do mandato da presidente? Então? Eu acho que sim. Eu acho que até o final do mandato. Só dar um parênteses aí. Você veja, a Argentina já começou a crescer. Sim. Por quê? Porque confiança. Confiança. Mudança de status, né? De credibilidade, confiança. Mas eu concordo com tudo, eu só gostaria de acrescentar o seguinte, é algo que eu particularmente não me conformo na nossa região metropolitana, que é o nosso déficit habitacional, que é escandaloso, supera a casa de 100 mil moradias. Nós temos cidades onde metade da população mora em favelas, em palafitas, em cortiços. Não é possível que uma região como a nossa, com todo o seu repertório, uma cidade histórica, cidades históricas, uma região que é a maior, portuária, que é a maior do país. Esse é um problema que se arrasta também. Se arrasta anos, não se resolve. E é uma solução metropolitana, que de repente com uma visão metropolitana se resolveria. Porque não é possível nós convivermos com essa dramática realidade. Eu vou falar que região. Aliás, isso precisaria de um programa inteiro. São vários outros temas que nós poderíamos abordar aqui. Foi eleito uma das grandes cidades melhores para se ver no Brasil, né? Sim. Cheio de problemas desse jeito. Você imagina as piores. Santos tem pouca favela, tá? Santos está envolvida nessa. Nós temos quase que metade da população da região vivendo em condições subhumanas. Isso teria que ter uma solução. Quero agradecer a presença de todos vocês, Nicolau Bem, presidente do CDL Santos Praia, seu Ameno, empresário, Alex dos Santos Visitors Bureau Convention, Chico, que é o nosso companheiro aqui da casa, jornalista, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Obviamente teríamos aqui assunto para outras muitas horas de conversa, mas nosso tempo lamentavelmente é também limitado, mas de qualquer forma espero poder reuni-los em uma outra oportunidade para que voltemos a conversar sobre o assunto e quem sabe tenhamos uma posição diferente, uma expectativa também já diferente em relação ao que conversamos hoje. Muito obrigado a todos vocês e uma boa noite para vocês. Obrigado a você, telespectador da Santa Cecília TV, também pela sua companhia e ficou em casa nos acompanhando. Continue com a nossa programação e até breve. Tchau.